Eu vou falar sobre um assunto pouco conhecido no mundo e na medicina, inclusive. A prevenção de doenças, a profilaxia de doenças, a prevenção e profilaxia verdadeiras das doenças, inclusive dos cânceres. Hoje a medicina usa como prevenção as vacinas. Vacina, por exemplo, contra o sarampo. É aplicada essa vacina e a pessoa não vai desenvolver aquela doença, o sarampo, no exemplo. Porém, pode-se fazer a prevenção ou profilaxia de todas as doenças. Olha, eu falei de todas, com ênfase, porque assim como as vacinas previnem as doenças correspondentes, se nós tratarmos as causas das doenças, inclusive dos cânceres, antes, preventivamente, previamente, esses cânceres com certeza não surgirão. Porém, a prevenção ou profilaxia, elas têm princípios. Então, vamos começar dizendo quais são as causas das doenças. A própria medicina científica, a medicina que eu professo há mais de 40 anos, que eu pratico há mais de 40 anos, ela não conhece as causas verdadeiras das doenças. Vamos começar por Deus. Deus não é causador de doença, isso todos nós sabemos. Isso, há 2.500 anos, um médico da Grécia Antiga defendeu isso, o Dr. Hipócrates. As doenças não são causadas por Deus. As doenças, elas têm uma origem seguindo as leis universais, as leis que Deus criou, que a natureza criou, que a biologia criou. Aí já fica dentro de uma coerência, de uma lógica, de um bom senso. E quais são as causas verdadeiras das doenças? São traumas. Traumas de todos os tipos. Podem ser psicológicos, emocionais, mecânicos, químicos, tóxicos, sexuais, enfim. Qualquer trauma fica registrado tanto no inconsciente quanto no consciente quanto na genética. Agora, existem traumas desta vida que ficam gravados no consciente e na genética e no inconsciente. Mas existem traumas do passado que estão gravados na genética e no inconsciente. Se nós buscarmos as terapias correspondentes desses traumas, e existem, já vou citar alguma, e curarmos esses traumas, harmonizarmos esses traumas que existem, que pré-existem, que estão gravados, que são as causas das doenças, se nós harmonizarmos esses traumas, com certeza, as doenças não surgirão. Então, como é que se forma a doença? Qual é a gênese das doenças? Quando existe um desequilíbrio emocional, um estresse de qualquer natureza, ou mesmo um trauma semelhante àquele trauma registrado na genética e no inconsciente, isso deflagra, faz desencadear, faz aflorar as correspondentes doenças que esses traumas foram causas. Então, por exemplo, a pessoa levou um tiro na cabeça. Isso fica registrado na genética e no inconsciente. Eu falo na genética porque tudo que está registrado na genética fica registrado também no inconsciente. E no futuro, nesta vida ou em vidas futuras. Isso aflora, vem causar a correspondente doença que esse trauma tem o potencial de gerar. Então, há mais de 20 anos, nós fazemos um trabalho com a regressão terapêutica e profilática. Ou seja, nós procuramos, através da regressão, procuramos a origem das doenças, se elas já estão instaladas,
ou dos traumas, mesmo que as doenças ainda não estejam instaladas. E procuramos, através dessa terapia, harmonizar esses traumas, curar estas vidas passadas. E ao serem curadas através de uma técnica chamada apometria, esses traumas desaparecem. Fica o registro, porém sem o trauma. E, consequentemente, as doenças que eles iriam originar, não surgirão mais. Esta é a verdadeira prevenção das doenças, a verdadeira profilaxia das doenças, todas, inclusive dos cânceres. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas isso existe. Nós já temos constatado essa realidade e já existem relatos e pesquisas no mundo inteiro, em vários países do mundo, onde as pessoas, os terapeutas, confirmam isso tudo que eu estou afirmando. Isso não é uma pesquisa exclusiva nossa, mas nós procuramos, nesses mais de 20 anos, nos aprofundarmos nesse tema e agora está sendo divulgado através de um livro, Regressão Terapêutica e Profilática, e através de vídeos como este, por exemplo. Eu falei que Deus não causa doenças. E essas doenças, como disse, elas surgem consequências de leis universais, inclusive leis da genética e leis da própria biologia. Por exemplo, a lei do uso e desuso. Aquilo que se usa hipertrofia, aquilo que não se usa hipotrofia, atrofia. Existem leis universais, como a lei de ação e reação, por exemplo, que é uma lei até da física mecânica. A toda ação corresponde igual reação, porém em sentido contrário. Nesta lei é que se baseiam as causas das doenças. E como eu disse, e repito, são traumas. Todos os traumas marcantes ficam registrados e eles causam desequilíbrios e bloqueios interiores que, por sua vez, irão originar aquilo que chamamos de doença. Então essas leis que são infalíveis, são inexoráveis, se cumprem, porém elas podem se sujeitar a novas regras, novas terapias, novos estados emocionais, energéticos. E as pessoas, não é que têm que ter as doenças, elas podem ser evitadas sim. Mas as causas têm que ser harmonizadas. E isso que hoje está faltando para a nossa medicina acadêmica, nossa medicina convencional. Trata-se o efeito, os sintomas, porém, as verdadeiras causas não estão sendo tratadas. Por isso que essas outras terapias, como a terapia de regressão terapêutica e profilática, elas são a solução para a prevenção e profilaxia e, inclusive, como terapias coadjuvantes de todas as terapias que a medicina tem realizado diante dessas doenças todas, inclusive dos cânceres. Esta declaração, esse vídeo que estou gravando, que sirva de esperança para todos aqueles que estão ouvindo. Porque esse médico que eu citei no começo, o Dr. Hipócrates, há 2.500 anos, ele afirmou que não era Deus que causava as doenças e todas as doenças tinham cura, dizia ele. Porém, nem todos os doentes se curam. 500 anos depois, Jesus Cristo veio e provou que tudo tem cura. Então eu deixo essa mensagem dizendo que tudo tem cura. Tudo pode ser melhorado, curado de vez, erradicado. Porém, tem que se fazer as terapias corretas, adequadas e tratar as causas, as verdadeiras causas das doenças.